Não é possível conquistar o mundo sem conquistar o tempo. A Ilusão do Tempo foi o sexto e penúltimo livro que eu li nessa maratona, e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse livro para vocês. Mas antes de mais nada, oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes desse vídeo começar, eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para receber notificações de próximos vídeos e recomende esse livro para algum amigo seu que gosta de fantasia, mas com elemento um tanto quanto diferente. Porque eu particularmente amo fantasia e nunca vi fantasia com esse outro gênero. Então vai por mim, talvez ele goste. Podemos ir? Então, bora pro vídeo. A Ilusão do Tempo, do autor Andri Isnaer Magnasson. Do quê? É um sobrenome estranho, porque ele é um autor irlandês, né? Por isso que encaixou bem nesse desafio de um livro não traduzido do inglês, né? Esse é da Irlanda, né? Esse é um livro de... Na verdade, ele foi lançado no Brasil em 2017 pela editora Morro Branco. Eu acho que eu tô com a mão... tá bem aqui embaixo, esse é da Morro Branco. Engraçado, é um dos primeiros livros que eu vejo da Morro Branco de capa mole. Sempre capa dura, né? Diferente. Assim. Ele é um livro de 320 páginas. E pelo que eu li, e até o que eu já pesquisei, né, para saber antes, ele tem um forte indício de gênero de fantasia, mas ele traz um outro gênero que eu particularmente nunca vi junto com fantasia. Sempre vejo o pessoal chama de romantasia, né? Romance com fantasia. Agora, um sci-fi com fantasia foi uma primeira experiência que eu tive, né? Para ser mais exato, e foi uma experiência muito boa e incrível. Já ganhou! Tan, tan, tan. Já ganhou! Tan, tan, tan. Esse livro, a princípio, começa contando a história de uma família simples, nada demais, mas que está muito preocupada com a economia do mundo. Então, quando eles assistem na televisão, né, a reportagem dos economistas falando que vai haver uma grande depressão econômica no país, né, eu acho que até aí no mundo, o pai simplesmente sai de casa para comprar alguma coisa, volta com 3 caixas pretas, monta essas caixas, não se fala se ele conseguiu montar direito ou não. A princípio ele monta 3 caixas, uma para ele, uma para a esposa, uma para a filha, e cada um deles entra dentro dessa caixa preta. E no segundo seguinte, a garotinha, chamada, aí a gente descobre, né, que ela chama Vitória, sai da caixa preta e se depara com um mundo diferente. Na verdade, a primeira se depara com a casa dela muito estranha, porque plantas entraram para dentro da casa e cresceram, animais para tudo quanto é lugar, água, e ela começa depois que ela sai de casa, né, ela começa a reparar que toda a vizinhança foi dominada pela floresta e por animais. Então, fica essa coisa bem estranha. Como se a humanidade tivesse sumido do planeta Terra e a própria natureza, né, revogou o seu direito, por assim dizer. O que, querendo ou não está muito errado na nossa história. Mais ou menos isso mesmo que acontece. Principalmente quando a Vitória encontra um rapaz, um garotinho chamado Pedro, que fala para ela, olha, eu vou te levar para um local onde tem mais gente que vai poder dar a resposta pra gente. Então, Pedro encaminha junto com a Vitória para um local que, pela descrição da Vitória, parece ser um museu. Mas tá abarrotado de crianças lá nesse museu. Só tem uma senhora, uma mulher mais velha, né? Tida como uma senhora mesmo, né? Chamada Rosa, que diz para as crianças que o mundo caiu numa maldição e que ela sabe como... que ela precisa da ajuda deles, na verdade, para poder quebrar essa maldição. Mas que, para eles poderem entender melhor, para eles saberem como funciona essa maldição, primeiro ela tem que contar uma história para eles, a história da princesa eterna obsidiana. Senta que lá vem a história. E esse livro, particularmente, eu achei, assim, muito bom. Ele é cheio de capítulos curtos, mais ou menos ali na faixa de umas 4 a 6 páginas, mais ou menos.
Os capítulos mais longos têm ali por volta de 14, 16 páginas. Então, assim, é super gostosinho de ler. Fora que os capítulos não têm numeração, é tudo com título, né? E por esses capítulos serem curtos, você consegue entender muito bem o porquê daquele título, já em poucas páginas, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa, uma leitura muito tranquila e muito fluida, consequentemente. Dá vontade. À vontade. Sim, senhor. Agora, essa questão de fantasia com sci-fi fica muito forte pelo contexto da história, né? Porque a gente tem aqui, no caso, uma espécie de reconto da Branca de Neve, porque essa princesa obsidiana é tida como uma garota de cabelos negros, lábios vermelhos, pele branca e tal. Então tem essa referenciazinha. Tem os anões também, que aparecem na história. Tem uma arca, que essa princesa é colocada dentro dessa arca, e que ela para de envelhecer quando ela é colocada dentro dessa arca. Mas aí vem o elemento sci-fi, justamente por causa disso de parar o tempo. Qualquer coisa que é colocada ali dentro da arca, o tempo para aquela pessoa, para aquela coisa que está ali. E o livro explora bem essa questão de tempo, essa questão de como o tempo pode ser o seu aliado, mas ao mesmo tempo o seu maior inimigo. Eu entendi a referência. Aí uma coisa também que eu já ia esquecendo. A cidade, o reino, né? Porque fala mais de reino. O reino onde a princesa obsidiana mora é chamado de Pangeia. E justamente o rei, como é que ele chama, gente? Me fugiu o nome. Dei uma colinha aqui agora, porque parecido não, é um nome de drag, é Dimon. Eu acho que teve até um negócio desse no... Como é que fala? Agora eu me esqueci. Algum programa de drag lá do Nordeste, que agora eu não me lembro. Em Busca de um Sonho, acho que é isso. Tinha Dimon lá também. Então foi bem engraçado quando eu fiz essa ligação. Então o rei, ele parte para uma questão de que ele precisa dominar toda a Pangeia, todo o mundo, para a filha poder reinar. Só que nisso ele pensa, vou demorar anos, a minha filha vai envelhecer, então eu preciso de achar algum modo de retardar o envelhecimento da minha filha. Então ele consegue fazer isso, ele acha a arca junto com os anões e tal, só que tem uma questão de vingança ali e tudo mais, que eu não vou dar spoiler, não vou dizer como, mas eu só vou dizer que a parte sci-fi, além de ficar por conta da questão da arca e do tempo parar dentro da arca, também tem a questão desse conjunto, né, chamado Pangeia, que de certo modo se divide, começa a se repartir. Então ele exemplifica muito essa questão da divisão dos continentes, sabe? É bem interessante isso. Nada é por um acaso. E o livro também traz questões sobre guerra, sobre poder, sobre adoração, né? Traz essa questão, como eu disse, do tempo, de como o tempo pode ser bom ou ruim, tudo é uma questão de ponto de vista, mas principalmente como você utiliza esse tempo. Além disso, o livro também traz algumas questões, traz um pouquinho ali de romance também, mas um romance que eu vejo assim de dois modos. Tanto o amor de um pai para sua única filha, né, de querer que ela viva muito tempo, de que ela desfrute de tudo que o mundo pode oferecer para ela, mas num tempo regrado, num tempo onde ele pensa que ela precisa de muito tempo para poder usufruir de tudo, mas a garota acaba ficando, tipo assim, vivendo de a cada 1 ou 2 anos, ela vive um dia ou poucas horas, então é um pouco complicado esse amor de pai e filha também. Mas também tem um amor de uma garotinha, de uma princesa por um ladrãozinho, de certo modo, né? Que também passa por essas questões do tempo, porque ela vai ficando ela não vai ficando mais jovem, né? Ela não envelhece, porque ela fica muito tempo dentro da arca, mas ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo. E aí? Como é que fica? E aí? E aí? E coisas acontecem, conspirações contra o rei, que no final é um tanto quanto surpreendente. Na verdade, eu já imaginava o que poderia acontecer e tal, mas ainda assim me surpreendi muito.
Eu também. E o engraçado é que o livro também traz uma reflexão, não só dessa história passada da caixa, mas como também uma questão, não vou dizer futura, mas uma questão atual. Porque quando ele fala a respeito dessa produção dessa caixa para uma empresa e a informação de como as pessoas começaram a usar essa caixa, principalmente os pais, pensando assim, eu vou colocar meu filho aqui na caixa e não vou precisar de preocupar com ele nem nada, né, que ele vai estar na caixa, e vou aproveitar e vou viajar ao mundo. Teve uma mãe aqui que foi passar anos na Índia, num retiro espiritual. O pai foi para a Finlândia a trabalho ou alguma coisa de estresse de trabalho, agora eu não me recordo. E o garoto ficou lá na caixa por 7 anos. Então, assim, é bizarro o que os pais começaram a fazer depois dessa descoberta, né? Essa revolução dessa caixa que para o tempo. Shut up and take my money. Eu tô falando tanto da caixa, mas eu esqueci de dar uma informação importante sobre como ela funciona. Ela nada mais é do que uma bênção, né, como eu disse, mas também uma maldição que os anões trouxeram para o reino do Dimon, né, vou sempre rir quando escutar esse nome, para a princesa obsidiana. Porque tudo que está dentro da caixa para o tempo. Mas não é questão de parar o tempo e as pessoas só de parar o tempo e as pessoas que estão do lado de fora vão envelhecendo e quem está lá dentro conserva, não. É questão de que, em poucas palavras e em resumo, como a caixa funciona. A princesa, por exemplo, ela está lá dentro da caixa. Ela não sente fome, ela não sente frio, ela não dorme. Ela pode ficar lá por 100 anos, que para ela foi um instante. Por exemplo, colocou a princesa lá dentro, fechou a caixa. Abriu a caixa 100 anos depois, para a princesa, a caixa foi só fechada, pum, e aberta no segundo seguinte. Para ela não se passou 100 anos, sabe? Então esse esquema da caixa traz umas lições muito importantes, não só para o passado, como para o presente. Por questões de como o tempo é importante. Eu falo porque ele traz uma reflexão que, pelo menos para mim, né, que deu a entender assim, que tudo bem você ter dias ruins, você querer que aqueles dias passem logo e tal, mas você precisa viver aquele momento, você precisa entender aquele momento, para quando chegar lá na frente, né, você poder falar, não, eu passei por isso, eu tenho experiência com isso, sei como lidar com isso. Eu lembro de uma frase não me lembro quem agora falou, mas uma frase que a pessoa falou assim, não, às vezes aquele sentimento ruim vem, aquele dia ruim vem, e eu não sei por que ele veio, mas ele vem. E ele veio para poder me mostrar alguma coisa, para me ensinar alguma coisa. Então eu vou tentar aprender com ele, eu vou refletir sobre, e depois eu tenho certeza que ele vai passar, ele vai embora e vai vir momentos de alegria. E aí eu vou desfrutar desses momentos de alegria muito mais do que se eu não tivesse passado por esses momentos de tristeza. Então, esse livro encaixa muito nessa frase, nesse contexto de que não adianta você pular, o mês de, mês de fevereiro, que é muito falado aqui no livro, né? O mês de fevereiro é um mês de chuvas e tal, eu não quero passar para o mês de fevereiro. Vou entrar na caixa e no início de fevereiro e no segundo seguinte eu vou sair, já vai ser março. Tá, beleza, mas e aí? E a agricultura, como é que faz? E a economia, como é que faz? E os médicos e os pacientes e tudo. Aí que dá o colapso todo no mundo por causa disso. Porque as pessoas começam a pular momentos e não viver os momentos, sabe? Então, é uma mensagem incrível que esse livro traz. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Então, com isso, A Ilusão do Tempo, eu fechei com 5 estrelas e favoritei. E eu indico, assim, muito esse livro para 2 tipos de grupos de pessoas. Para quem quer ler um livro bom e ter toda essa reflexão que eu tive, toda essa questão de como o tempo pode ser de várias maneiras diferentes, tanto seu amigo quanto seu inimigo, mas ao mesmo tempo te ensinar pra caramba, quanto para quem tá ali pré-ressaca ou querendo sair da ressaca literária, porque é um livro relativamente grande, né? Vamos botar assim, né? Para quem tá de ressaca, 320 páginas é grande. Mas ele tem uns capítulos tão curtos
e as histórias se ligam, né, de capítulo para capítulo e tal, que você passa páginas e páginas sem nem ver que você tá lendo, melhor que você tá lendo, ótimo, né? Você nem vê que tá passando por várias histórias, por vários contos, por vários trechos da história da princesa obsidiana. É muito bom. Eu recomendo muito também para quem tá de ressaca. Sem sombra de dúvidas. E agora, terminando esse livro, eu vou ver quanto de XP que eu fiquei. Eu vou estar colocando aqui embaixo para vocês verem. Não vai ter roleta, porque só falta mais um livro, né? Que é Joyland, do Stephen King. Para eu fechar essa maratona, esses 7 livros, né? 6 livros físicos em um audiobook. Então, eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer. Bora! Hora do show, porra!